Então, nesse vídeo, a gente vai falar quais são os efeitos das ações de medicamentos. Alguns conceitos que a gente precisa saber dentro da farmacologia que são frequentemente utilizados. Efeito local, efeitos locais. É aquele efeito que vai ocorrer no local da administração do medicamento. Quando fala de efeito local, muitas vezes as pessoas pensam logo de efeito cutâneo, efeito na pele, mas a gente pode lembrar de efeito local, por exemplo, dor de ouvido, coloca lá o medicamento otológico, nariz entupido, quem usa Sorine, por exemplo, é um efeito local, o efeito desobstrutor que o Sorine causa. Colírios, é um efeito local que o colírio vai causar, então você está com aquela vermelhidão no olho, coloca um colírio que seja vasoconstrictor, ele vai melhorar aquela vermelhidão. Então, isso são exemplos de efeitos localizados, ou seja, no local no qual foi aplicado. Vale salientar, gente, que não necessariamente o medicamento que foi aplicado em um determinado local não significa que ele não pode ter efeito em outros locais, porque ele pode ser absorvido e ter efeito em outro local, ok? Efeito sistêmico ocorre no órgão ou sistema distante do local no qual foi administrado, no local distante da administração. Dá um exemplo simples, a gente toma um medicamento por via oral e às vezes o efeito, por exemplo, é na cabeça. Às vezes toma um medicamento por via oral e o efeito é no pé, um exemplo, numa torção, e a gente toma um anti-inflamatório para melhorar aquela torção. Então, efeitos sistêmicos é aquele efeito que ocorre distante do local no qual ocorreu a administração. Então, efeitos colaterais são aqueles efeitos que são diferente do considerado principal de um fármaco, mas que pode ter finalidade terapêutica. Então, um exemplo é o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, ele foi colocado no mercado, ele foi registrado como medicamento de referência pelas suas atividades anti-inflamatórias, analgésica e antidérmica. Só que o ácido acetilsalicílico, ele tem como um dos seus efeitos colaterais prolongamento de sangramento, hemorragia. E isso fez com que fossem feitos estudos nos quais, hoje em dia, o ácido acetilsalicílico, hoje em dia não, há um bom tempo, ele é utilizado na prevenção de infarto agudo do miocárdio. Então, em situações de emergência, de infarto agudo do miocárdio, um dos medicamentos que pode ser utilizados é o ácido acetilsalicílico para impedir essa situação do trombo do infarto agudo do miocárdio. Então, é um efeito colateral que pode terminar sendo utilizado para uma finalidade terapêutica. Efeitos adversos. Os efeitos adversos, eles são considerados efeitos indesejáveis ou desfavoráveis que ocorrem durante ou após a utilização de um fármaco. Então, assim, quando eu falo de efeito adverso, aquele efeito ele não é desejado, ele não é bem-vindo. Existem efeitos adversos que pode ser totalmente inconveniente, como é o caso de urticária, você ficar se coçando, vermelhidão, inchaço. Então, são efeitos que não têm finalidade terapêutica alguma. Então, são considerados efeitos adversos. Efeitos sinérgicos. Combinação do efeito de 2 ou mais fármacos administrados simultaneamente. Nos vídeos anteriores, em um dos vídeos anteriores, eu falei para vocês do Tilex, que é uma associação do paracetamol com a codeína. O paracetamol online, sem propriedade anti-inflamatória, mas que é utilizado como analgésico, que juntamente com a codeína, que é um opioide, tem esse efeito maravilhoso analgésico. Então, o Tilex é utilizado bastante como analgesia por esse efeito cinético do paracetamol com a codeína, por exemplo. Potencialização, potencializar, é quando o efeito que ocorre quando um fármaco aumenta ou prolonga a ação de outro fármaco. O efeito ele é superior à soma dos efeitos de cada um isolado. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês observarem os medicamentos que são receitados para enxaqueca, para cefaleia, para dor de cabeça, vocês vão observar que muitos deles contêm cafeína na sua composição. A cafeína,
ela vai potencializar o efeito analgésico dos anti-inflamatórios não esteroidais, como dipirona, como paracetamol. Então, por isso que a cafeína está presente nessas associações. Então, isso é um exemplo de potencialização do efeito. Efeitos antagônicos, antagônico, oposto, são substâncias que vão apresentar efeitos opostos. Então, uma das substâncias que eu posso dar como exemplo de efeitos opostos são a adrenalina e a histamina, por exemplo. A histamina causa vários efeitos em vários locais no corpo, por exemplo, no caso de uma situação de anafilaxia, de choque anafilático, o boom de histamina que é distribuído no nosso corpo faz com que haja várias ações que a adrenalina termina contrabalanceando. Então, a adrenalina, ela tem... Vou dar outro exemplo de fármacos que aqui eu dei o exemplo de uma substância endógena com um fármaco. A adrenalina e a atropina. A adrenalina leva a estimulação cardíaca e a atropina leva a bloqueio cardíaco. Então, exemplo de fármacos com efeitos opostos. E aí a gente vai continuando no próximo vídeo.